Muito bem, estamos de volta agora para falar das cardiopatias congênitas cianóticas. Gostaram do slide aqui, o roxinho, cianótico? As cardiopatias cianóticas são subdivididas em cardiopatias com hipofluxo pulmonar e hiperfluxo pulmonar. As de hipofluxo sempre mais fáceis, pelo menos para mim, para entender. Assim, o sangue vai em pouquíssimo volume para o pulmão, não é oxigenado, e aí eu tenho cianose. Mas como é que eu posso ter cianose com hiperfluxo? Muito sangue indo para o pulmão, sendo oxigenado, e ainda assim eu ter cianose. Geralmente nas cardiopatias de hiperfluxo, o que acontece é uma mistura do sangue, de maneira que sangue não oxigenado chegue no coração esquerdo, no ventrículo esquerdo e suba para a aorta. E é isso que gera a cianose. A gente vai ver isso com detalhes. Mas a gente começa com as lesões de hipofluxo pulmonar. E eu posso dar como grande exemplo das cardiopatias congênitas cianóticas de hipofluxo, melhor exemplo é a tetralogia de Fallot. Tetralogia de Fallot tem, como diz o nome, 4 defeitos. Uma vez eu fiz uma prova, eu era da banca de uma prova para UTI, o pessoal que tinha feito residência em pediatria ia fazer terapia intensiva depois. Então era da banca do R3. E aí o pessoal me falou, pô, Vinícius, faz algumas questões fáceis, porque tem que acertar 50%, senão a gente não tem residente ano que vem. Eu falei, não, deixa comigo. Aí fiz umas questões difíceis e falei, cara, vou fazer uma fácil. Quais são os 4 defeitos da tetralogia de Fallot? Falei, essa é para, toma, faz. Passei pelo goleiro, toquei, faz gol. Eram 11 candidatos. Ninguém acertou essa. Quando eu fui corrigir, eu falei, ih, tá feia coisa, hein? Mas aí nas outras que eu achei mais difícil, o pessoal acertou. Mas uma questão dada, assim, toma, faz essa. Ninguém acertou. Então, quais são os 4 defeitos da tetralogia de Fallot? Eu gosto, para lembrar da tetralogia de Fallot, começar pelo defeito do hipofluxo, aonde começa a fisiopatologia da doença, que é o seguinte: a artéria pulmonar tem uma estenose. Então o sangue tem dificuldade de subir para o pulmão para ser oxigenado. Então uma estenose pulmonar é o primeiro defeito. A estenose pulmonar provoca uma reação do ventrículo direito, que terá que lutar com mais força contra a estenose, e ele ficará hipertrofiado. Então o segundo defeito é uma hipertrofia do VD. Só que essa cardiopatia aqui, estenose pulmonar, pura e simples, não é uma cardiopatia cianótica. Ela é acianótica. A gente tem estenose pulmonar. Isso não leva a cianose. Para ter cianose, eu vou ter que ter sangue pouco oxigenado circulando do lado esquerdo do coração. Para isso, eu tenho o terceiro defeito, que é um CIV. E aí, olha que interessante. O sangue tenta subir pela pulmonar. Tem dificuldade pela estenose. O ventrículo hipertrofia, joga com mais força, mas a estenose é muito intensa. E tem um CIV. Aí o sangue tenta subir pela pulmonar, tem dificuldade, ele busca facilidade também. Ele passa do ventrículo direito, que está cada vez mais forte, com mais pressão, para o ventrículo esquerdo. E aí sobe sangue pouco oxigenado pela aorta. Temos a cianose. 3 defeitos. Falta o quarto. O quarto é o seguinte: a aorta, nesse caso, ela acavalga o defeito, ela fica aqui por cima do defeito, de maneira que o ventrículo direito consegue jogar sangue direto na aorta. A aorta é destro posicionada, é como se ela abrisse a perna aqui para cima do defeito. E aí o sangue vem direto do VD para a aorta. Então são 4 defeitos: estenose pulmonar, hipertrofia de VD, CIV e destroposição da aorta. Ou seja, ela fica por cima do defeito ali para o lado direito, quando ela deveria ficar mais à esquerda. Isso tudo leva a uma cianose importante. Vamos ao esquema aqui, ó. Estenose da pulmonar, hipertrofia do VD, CIV, fazendo sangue passar do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo, e a aorta, desse lado aqui praticamente,
destro posicionada, fazendo com que o sangue possa vir direto do ventrículo direito para a aorta, mandando um sangue pouco oxigenado para a circulação sistêmica. Quadro clínico do falô. Uma característica importante são as crises hipóxicas, hipercianóticas, em inglês spells, que é comum nos primeiros 2 anos de vida. Existe uma nuance da tetralogia de Fallot, porque todas essas cardiopatias, a gente pode dizer que elas são síndromes, né? Você não tem um CIV igualzinho em todos os pacientes que têm CIV. Tem um que tem um defeito maior, outro um defeito menor. A tetralogia de Fallot também é assim. Às vezes a estenose, apesar de toda a anatomia do Fallot, a estenose não é tão intensa. Então eu tenho um pink Fallot, ou Fallot rosado. É aquele paciente que clinicamente é difícil perceber a cianose. Quando você bota o saturímetro, que você vê que a saturação é um pouquinho abaixo do normal. Então eu posso ter um paciente com Fallot pouco cianótico. O pink Fallot. Mas ele é mais propenso a episódios hipóxicos mais graves, levando à morte. O paciente com Fallot clássico faz muita crise hipóxica. O paciente com Fallot rosado faz pouca crise hipóxica, mas quando ele tem, é mais grave. Por quê? Porque ele não tem o mecanismo de compensação que os Fallots, em média, têm. A hipóxia crônica leva a uma resposta do organismo, que é uma superprodução de eritropoetina e uma polissemia. Então, aquele excesso de hemácias, numa situação de hipóxia, é útil. É muita gente para carregar o pouco oxigênio, mas pelo menos tem muita gente, ajuda. O paciente que é o Fallot rosado não tem polissemia. E aí, quando ele faz a crise hipóxica, cadê as hemácias para ajudar? A hemoglobina. E aí ele tem mais chance de morrer. Como é que são tratadas as crises hipercianóticas? Quando chega um paciente com uma história de Fallot completamente cianótico, dispneico, na emergência, quais são as 3 primeiras medidas que a gente vai tomar? Está muito cianótico, vou dar oxigênio, sem dúvida. Mas tem uma medida que as mães fazem para aconchegar o filho, e se eu pegar um paciente com Fallot que siga na sua história natural, eu já vi paciente assim, que morava muito longe de um grande centro, e veio parar no hospital com 4, 5 anos, já com a doença difícil de operar, pelas alterações que ele já apresentava. E ele fazia qualquer esforço, ele andava um pouquinho mais, aí dava uma paradinha e se agachava, ficava assim paradinho, agachado, tipo, vou fazer cocô, mas não era fazer cocô, ele ficava numa posição geno-peitoral. Essa posição geno-peitoral, que a mãe, de forma instintiva, bota o filho quando está doente, assim no colo, apertado, o Fallot faz. Com que objetivo essa posição geno-peitoral? Ele aumenta, quando ele faz isso, a resistência sistêmica. Tudo que aumente a resistência sistêmica num paciente com Fallot é útil numa crise. Se eu aumento a resistência vascular sistêmica, o sangue tem um pouco mais de dificuldade para circular pela aorta. Se ele tem dificuldade de subir pela aorta, ele sobe pela pulmonar. Você está tentando sair pela aorta, mas está mais difícil, então vamos pela pulmonar de novo. Então, esse aumento da resistência sistêmica é útil. Então, tratamento das crises hipercianóticas. As 3 medidas que resolvem a grande maioria das crises cianóticas são posição geno-peitoral, aumenta a resistência vascular sistêmica e faz com que o sangue desvie mais da aorta para a pulmonar, oxigênio, já que tem hipóxia, e morfina, porque a morfina vai relaxar o paciente, vai dilatar um pouquinho as pulmonares e vai permitir um maior fluxo pulmonar. A pior coisa que pode ter nessa situação é estresse. Então, o que você não deve fazer? Não colha uma gasometria de um paciente que está com crise cianótica. Não há necessidade. Eu posso te garantir que ele tem hipóxia e hipercapnia. E tem acidose. Não precisa da gasometria para isso. Senão você vai estressar mais ainda o paciente e vai piorar. Então, nenhuma medida para estresse. Ao contrário, só relaxar. São geno-peitoral, oxigênio e a morfina. Isso resolve a maioria. Só que às vezes não resolve. Aí a gente tem mais 3 medidas para serem feitas, para tentar salvar o paciente. A primeira delas é, se o paciente está numa crise cianótica que está se perpetuando, a hipóxia intensa leva a uma acidose.
que faz com que oxigênio, morfina praticamente não tenham função. Então você tem que fazer um bicarbonato para esse paciente. Então, não resolveu com as 3 primeiras medidas, tenta um bicarbonato. Poxa, mas continuou sem resolver. Caramba, e agora? Agora eu faço uma droga intravenosa que vai provocar uma vasoconstricção arterial importante, para aumentar muito a pressão na aorta e, novamente, facilitar o desvio do sangue da aorta para a pulmonar. Em vez do VD mandar para a aorta, já que a aorta aumentou muito a pressão, eu vou pela pulmonar. O sangue sempre vai pelo caminho mais fácil. Então, uma fenilefrina, por exemplo, que é um vasoconstrictor arterial potente, é uma ideia. E a última ideia, tem muita gente que vai para essa última desde o início, já entra num desespero, vamos para essa porque costuma funcionar, depois das 3 primeiras medidas, é o propranolol IV. Que, aliás, é uma droga que se usa no paciente com FALU ainda não operado, usa-se normalmente no ambulatório por via oral para diminuir as crises cianóticas. Como é que o propranolol diminui as crises cianóticas? É basicamente pelo efeito cronotrópico negativo, ou seja, ele leva a uma bradicardia. O beta-bloqueio leva a uma bradicardia. Com a bradicardia, você tem um tempo diastólico maior, então o coração enche mais de sangue. E quando ele faz a sístole ventricular, tem mais sangue para vencer a resistência pulmonar. E aí você consegue oxigenar o sangue. O caminho é esse. Então, primeiras medidas. Posição genopeitoral, oxigênio e morfina, não resolveu o bicarbonato, não resolveu um vasoconstrictor arterial potente, como a fenilefrina, não resolveu o propranolol. Aí a gente chega lá. Outras complicações no paciente com FALU. A gente viu a polistemia como uma reação do organismo, mas a polistemia leva à hiperviscosidade. Num paciente com FALU, uma gastroenterite, desidratado, eu posso, pela hiperviscosidade, pela polistemia, fazer tromboses. Isso nos menores de 2 anos. Aí você vai criando áreas que são propensas no futuro, depois de 2 anos, a serem um foco de infecção, viraram um abscesso cerebral. Chegou na emergência, um paciente com uma história de tetralogia de FALU, não corrigida, mais de 2 anos, convulsionando com sinal de localização, não funciona. Deve ser um abscesso cerebral. Vai direto para tomo e antibiótico. Endocardite também é outra complicação possível. O paciente com FALU tem esse raio-x de tórax em tamanco holandês, né? Ele tem um quase total hipofluxo pulmonar, é um raio-x bem escuro, tem pouco vaso. Como ele tem a pulmonar pouco irrigada, aquele arco médio praticamente desaparece. E você tem uma hipertrofia de VD, não de VE. Então, o coração não é grande. Ele tem um VD aumentado que levanta um pouquinho a ponta dele. O tamanho do coração é normal, mas ele é um pouquinho levantado na ponta. E tem essa base aqui estreitinha. Então, um tamanco holandês. Parece? Enfim. É o raio-x da tetralogia de FALU. Como é que trata de uma forma mais importante o paciente com FALU? Cirurgia. Mas se eu tiver uma situação de muita gravidade na fase neonatal, uma estenose pulmonar gravíssima, um lactente muito cianótico, neonato muito cianótico, eu posso optar por uma cirurgia que é meio do caminho, que é intermediária, que é de alívio. É muito difícil fazer uma cirurgia definitiva, que é aliviar a obstrução do VD, fechar o CIV, reposicionar a aorta no neonato. Ele não tem peso para isso. É uma cirurgia muito longa, com muito tempo de extracorpóreo. Ele não vai aguentar. Então você vai para a opção A, que é de alívio, que é um shunt sistêmico pulmonar, conhecido como Blalock-Taussig. Blalock-Taussig foram as pessoas, os médicos, que deram origem. Blalock era o cirurgião, Taussig é uma mulher que era cardiologista. Eles desenvolveram uma técnica que consiste no seguinte: pegar uma subclávia, uma artéria subclávia com sangue oxigenado, e fazer um shunt, uma comunicação da subclávia com a pulmonar do mesmo lado, a direita com a direita ou a esquerda com a esquerda, ou uma ou outra, não são as duas não. E aí você cria um shunt, um fluxo do sangue para o pulmão. E aí esse sangue será oxigenado, devidamente oxigenado.
Então, aumenta o fluxo de sangue para o pulmão, criando esses chutes. Blei-Lowtalski. Tem até um filme chamado Quase Deuses, não sei se vocês já viram, que é bem legal, que fala exatamente da história da criação desse shunt. Foi a primeira cirurgia cardíaca feita em crianças, e no final das contas, no filme, você vai ver que não foi o Blei que fez a técnica, foi um outro cara. Só que ele não era médico e tal, então ele demorou a ter o reconhecimento, mas acabou tendo depois. Acho que já quase no pós-morte tem um cara quase próximo de morrer que foi reconhecido, que foi ele que desenvolveu de fato a técnica. É bem legal o filme. Depois vocês passarem na residência, vale a pena tirar uma folguinha e ver. Muito bem. Então, o Blei, que é um shunt, melhora o fluxo pulmonar, dá um alívio, mas a cirurgia definitiva é acabar com o defeito todo. Fecha o CIV, acaba com a obstrução da estenose pulmonar e resolvido. Outra cardiopatia cianótica de hipofluxo pulmonar é a anomalia de Ebstein. Essa é muito menos frequente. O que é essa anomalia de Ebstein? É um defeito na tricúspide. Daqui. Ih, caramba. Trocar pelo outro? Espera aí. Agora voltou a funcionar. Vou trocar o microfone, que ele está dando um probleminha aqui. Só um minutinho, galera. Enquanto a gente vai imaginando aí a anomalia de Ebstein. Alô, 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 alô. Pronto. Me sentindo aqui como um ator trocando de roupa no palco. Agora vai. Muito bem. Então, na anomalia de Ebstein, a gente tem uma válvula tricúspide que é muito grande e ela é mergulhante, ela mergulha dentro do ventrículo direito, de maneira que o ventrículo direito fica pequenininho. O sangue fica acumulado aqui no átrio direito. E aí pouco sangue vai para a pulmonar, pelo ventrículo direito. Como é que a pulmonar recebe o sangue de fato? Do ventrículo esquerdo sai sangue para a aorta e pelo canal arterial é que você tem a irrigação das pulmonares. Então vai pouco sangue para as pulmonares, pouco sangue. E esse sangue acumulado aqui no átrio direito, o que acontece com ele? Ele aumenta a pressão no átrio direito e via forame oval vai para o átrio esquerdo, levando sangue pouco oxigenado para o átrio esquerdo e para a circulação sistêmica. Então tem o cianose. Então tem um átrio direito gigantesco, porque é quase que uma soma com parte do ventrículo direito. Uma válvula tricúspide regurgitante, né, e que tem esse aspecto, o folheto anterior da tricúspide, ele também impede o fluxo de sangue do ventrículo para pulmonar. É como se fosse uma vela de barco. O excesso do volume do átrio direito passa pelo forame oval para o átrio esquerdo e isso gera cianose. Olha como é que é o raio-x. Talvez um dos corações maiores em cardiopatia congênita é na anomalia de Ebstein. Olha só. Pega o tórax todo, praticamente. Dentro do diagnóstico também, além do eco, um eletro costuma mostrar bloqueio do ramo direito. Tratamento, manter esse canal aberto, né, porque o fluxo de sangue para pulmonar está muito graças ao canal, vem da aorta para pulmonar graças ao canal aberto. E como é que a gente mantém canal aberto? Prostaglandina. Então é aquela história que eu falei. Está com neonato. Acabou de nascer, cianose, que não responde a 100% ao teste da hiperóxia, não é doença pulmonar, é cardíaca, faz uma prostaglandina, tudo bem. Mantém canal aberto, porque deve ser cardiopatia dependente de canal. E depois, uma cirurgia definitiva, nesse caso, não totalmente resolutiva do problema anatômico, e sim um alívio, o shunt aorta pulmonar, para melhorar o fluxo pulmonar. Agora, as cardiopatias congênitas cianóticas com excesso de fluxo pulmonar, hiperfluxo pulmonar. Vou começar também com um bom exemplo de cardiopatia de hiperfluxo, que é a transposição dos grandes vasos ou grandes artérias, que são dois circuitos em paralelo. Hoje em dia, muito se fala de desigualdade social, né? Desequilíbrio e tudo mais. Está aí uma cardiopatia onde há uma grande desigualdade. Átrio direito,
ventrículo direito. O que é a transposição das grandes artérias? Normalmente, do ventrículo esquerdo, sai a aorta. Do ventrículo direito, sai a pulmonar. Na transposição, você tem uma troca. Então, do ventrículo esquerdo, vai sair a artéria pulmonar. Do ventrículo direito, vai sair a aorta. E aí, o que a gente vai ter? De um lado, ventrículo esquerdo, sangue sobe para a pulmonar, é oxigenado, volta aqui para o átrio esquerdo, superoxigenado, passa pela mitral, ventrículo esquerdo, sobe para a pulmonar e ele fica sendo super hiperoxigenado aqui, ó. Juros sobre juros. Só oxigênio de um lado. Do outro lado, o sangue vai para a aorta, vai para a circulação sistêmica, o oxigênio é consumido pelos tecidos e ele volta aqui pelas cavas para o átrio direito. Passa pela tricúspide, vai para o ventrículo direito e volta para a aorta, sem quase nenhum oxigênio para ser oferecido para os tecidos. Então, de um lado, uma abundância de oxigênio, do outro, nada. Uma desigualdade social muito grave. Como é que se resolve isso, gente? Bem, o que mantém esse paciente vivo quando nasce é o nosso canal arterial. É o canal arterial que vai misturar um pouco desse sangue oxigenado com o sangue que vai para a aorta. É esmolinha. Toma um oxigênio aí. Toma um oxigênio aí. Quase um Bolsa Família, né? Esse canal arterial mantém. Então, olha que interessante a nomenclatura. A transposição mais grave chama-se transposição simples, porque só tem transposição. Quando ela é mais complexa, tem um C e V associado, ela é mais grave ou menos grave? Ela é menos grave, porque aqui, ó, vai misturar sangue oxigenado com o sangue do VD. Então, quando eu tenho uma transposição somada a um C e V, o prognóstico, pelo menos no início, é melhor. Quando ela é simples, só transposição, é muito mais grave, porque aí é só canal que vai fazer a associação. É uma doença muito vista quando há cardiopatias em filhos de mães diabéticas e predomina nos homens 3:1. Então, quando ela é simples, septo ventricular íntegro, como é que eu trato? Logo quando nasce, é uma cardiopatia canal dependente. Então, essa precisa muito da prostaglandina. Outra intervenção é a atrioseptostomia de Haskins, que é o seguinte: o cardiologista vai lá, faz um cateterismo, vem aqui pela femoral, sobe, entra no átrio. Ele entrou no átrio, o forame oval não é patente, se empurrar ele abre? Abre. Ele empurra, abre o forame oval aqui, aí infla um balonete aqui dentro do átrio esquerdo. E aí ele vai e, pum, puxa. Aí ele arrebenta a parede aqui do átrio direito. Então, atrioseptostomia, vai acabar com o septo atrial de Haskins. Aí ele mistura o sangue do átrio esquerdo com o átrio direito, oxigena o sangue que vai para a aorta. Então, isso já dá uma salvada no início. Mas o definitivo é a cirurgia de Jatene. Então, um dos momentos que o Brasil aparece no Nelson é na pessoa do Adib Jatene, grande cirurgião cardíaco que inventou ou desenvolveu a cirurgia que permitiu que os pacientes voltassem a ter uma anatomia normal. E quando você olha uma transposição, quando você olha algumas cardiopatias, fica difícil imaginar como resolver. Na transposição não é tão difícil imaginar. É só trocar a artéria de um lado para o outro. Mas muitos tentaram e não conseguiram. Quais foram os méritos do Jatene? Primeiro, uma habilidade manual incrível, mas mais do que isso, ele percebeu que a cirurgia tinha que ser feita logo no início da vida. Diferentemente dos outros casos que espera ganhar peso para operar, nesse caso tinha que operar logo. E outra, as coronárias tinham que vir junto com a aorta, senão dava problema. E ninguém estava tomando esse cuidado. Então ele tomou vários pequenos cuidados, assim, parecia fácil, mas ninguém acertava. Ele acertou no detalhe, né? Fez uma cirurgia que é sensacional e que cura esses pacientes para sempre. O cara volta a ter uma vida normal, vai viver 120 anos, como nós, né? Então, estamos programados para viver isso. A transposição das grandes artérias
É uma cardiopatia congênita comum no período neonatal. Na evolução natural, quase que a totalidade dos casos morre no primeiro ano de vida. Quer dizer, se não operar, morre. Vai morrer. A cirurgia de Jatene, descrita por Adib Jatene em São Paulo, mudou radicalmente a evolução desses pacientes, transformando-as em crianças normais. Essa cirurgia está bem indicada em um paciente com transposição simples das grandes artérias, simples porque não tem CIV, né? Em que faixa etária? De 1 a 3 meses, 5 a 6 anos, 1 a 2 anos, 6 meses a 1 ano ou nos primeiros 15 dias? Eu já respondi para vocês que é nas primeiras 2 semanas de vida. Por quê? Aí o detalhe interessante. Aí a gente vai voltar lá na circulação fetal. Lembra que na circulação fetal a pulmonar é fechada? Então isso acontece na vida intrauterina também, no feto com transposição. O VE, dentro do útero, trabalha contra uma pulmonar fechada. Então ele é hipertrofiado. Depois que a criança nasce, com a transposição, o ventrículo esquerdo começa a trabalhar com uma circulação de baixa pressão. De maneira que ele vai perdendo a sua hipertrofia e vai ficando fininho. E com força suficiente para vencer a pressão pulmonar, mas só. Se você deixar passar muito tempo, isso vai ficar estabelecido. Um VE fraco. Um VE que é um VD, na verdade. É um ventrículo direito. Ele não tem aquela potência do ventrículo esquerdo, porque não foi treinado para isso. Aí você opera a criança com 1 ano de idade, com 6 meses de idade, e bota a aorta em cima de um VE fraquinho. O que acontece? Morre com insuficiência ventricular esquerda no pós-operatório imediato. Então tem que aproveitar a primeira, segunda semana que o VE está hipertrofiado e joga a aorta em cima dele. E aí ele vai. Não deixa ele hipotrofiar. Ele não pode parar de malhar, senão vai complicar. Agora, isso é na simples. 0 a 15 dias tem que operar. Letra E. Quando eu tenho um CIV associado, as pressões ficam mais equalizadas. Então você ganha um pouco mais de tempo para poder operar. Não precisa ser logo no início, não. Ok. A transposição das grandes artérias é uma das cardiopatias de maior mortalidade no período neonatal. A cirurgia de Jatene, que inverte a posição dos grandes vasos, mudou a história natural dessa doença. Por que essa cirurgia deve ser realizada nas primeiras semanas de vida? O ventrículo esquerdo, que é o da circulação pulmonar, encontra-se preparado para sustentar a circulação sistêmica. É isso. Tem que ser nessa fase. Letra B, devido à alta mortalidade no período neonatal, aí eu opero porque eu quero que morra. Não. Letra C, retardo da cirurgia pode acarretar infarto, porque as coronárias não. O ventrículo direito descompensa, não. O fechamento do canal arterial na segunda semana impede, não. Opa, peraí, foi. Letra A. Então, o ventrículo esquerdo, que é o da circulação pulmonar na transposição, ele está preparado para sustentar a aorta nas primeiras semanas de vida, depois não mais. Então, tem que ser agora. Quando tem um CIV associado, aí pode ser depois, porque as pressões vão ficar equilibradas, equalizadas, aí o VE vai manter uma pressão mais alta por mais tempo. Quando eu tenho retorno venoso pulmonar anômalo total, todas as pulmonares voltam para o lado direito, eu vou ter cianose. Porque quem vai nutrir o átrio esquerdo? É o átrio direito, com aquele sangue misturado, sangue pouco oxigenado. Mas por que eu quero mostrar essa cardiopatia tão rara aqui? Porque ela tem quando essas veias pulmonares podem drenar acima ou abaixo do diafragma, mas dependendo de como elas drenam do ponto de vista anatômico, eu posso ter um raio-x chamado em boneco de neve. Vou mostrar para vocês, eu não consigo ver um boneco de neve ali, mas vou mostrar para vocês. Talvez porque eu nunca tenha ido na neve, né, então, mas tudo bem. Imagem em boneco de neve, ó. Tem que dar uma forçada boa, né? É uma bola aqui e outra aqui. É um retorno venoso pulmonar anômalo total. Tudo volta para o lado direito, tem o hiperfluxo, mas aí o sangue do lado esquerdo é por uma nutrição a partir do átrio direito, por isso cianose. E aí dá a imagem em boneco de neve. Aqui já corrigido. Então, caiu numa prova. Tenho no raio-x uma imagem de boneco de neve. Qual é a cardiopatia? Retorno venoso pulmonar anômalo total. Vai que cai, né? É uma cardiopatia de hiperfluxo. Outra cardiopatia de hiperfluxo bem interessante é a síndrome do coração esquerdo hipoplásico. Essa cardiopatia é muito interessante porque, primeiro, tinha uma mortalidade assim, praticamente 100%. Um diagnóstico intraútero com eco fetal de ter
um coração esquerdo hipoplásico significava morte nas primeiras semanas, primeiros meses de vida. Ninguém passava de 1 ano de vida, não tinha como. Cardiopatia incompatível com a vida. Até que desenvolveram uma técnica muito interessante que consegue transformar esse coração num coração com funcionamento normal. É impressionante. Vou mostrar para vocês. Como é que é a síndrome do coração esquerdo hipoplásico? O lado esquerdo do coração ele não se desenvolve, ou porque tem uma atresia da aorta, ou porque tem uma atresia mitral que impede o enchimento do ventrículo esquerdo, e aí tem pouco fluxo para a aorta, e aí existe uma hipoplasia importante da aorta ascendente. O ventrículo esquerdo, quando nasce, ele não funciona. Quem manda nas circulações é o ventrículo direito. O ventrículo direito mantém as duas circulações. Então, ó, olha o VE aqui, ó, pequenininho, pequenininho. Quem resolve tudo é o ventrículo direito. Ele manda sangue para a pulmonar e pelo canal arterial é que o sangue passa da pulmonar para a aorta e aí para a circulação sistêmica. Então, quem está mandando em tudo é o VD. Qual é o papel do VE? Praticamente nenhum. Olha a aorta como é que está magrinha aqui. O sangue praticamente não flui do ventrículo esquerdo para a aorta. O sangue volta pelas pulmonares. Ó, a artéria pulmonar foi para o pulmão, oxigenou. Voltou pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo. Quem disse que esse sangue passa aqui para o VE? Praticamente não passa, que o VE quase que não existe. O sangue passa por um CIA que sempre existe e se soma ao sangue que volta das cavas e o ventrículo direito fica com todo o sangue do mundo, é dele. E aí ele ejeta para a pulmonar e pelo canal arterial há uma irrigação da aorta. Isso aqui é incompatível com a vida no futuro. Mas é um hiperfluxo, né? Hiperfluxo pulmonar. Olha só o desenho aqui, ó. VE praticamente inexistente, o sangue chega no... Essa é do New England, essa foto, bem bonita, né? O sangue chega no átrio esquerdo, passa todo para o átrio direito. Tem um CIA, geralmente associado. Daí para o ventrículo direito, sobe, olha a setinha, sobe pelas pulmonares e pelo canal arterial é que ele entra na aorta. Então o sangue da aorta veio da artéria pulmonar. Muito bem. Ok. E é um sangue completamente misturado, né? De retorno venoso e sangue oxigenado do pulmão. Então, vou ter cianose. Como é que trata? Então, foi desenvolvida uma primeira... São 3 etapas de cirurgia. Uma primeira, chamada cirurgia de Norwood, o primeiro estágio, que é transformar o ventrículo direito em ventrículo esquerdo. Ou seja, o ventrículo esquerdo agora... Desculpa, o ventrículo direito agora será responsável pela circulação da aorta. Porque, se eu for olhar a lesão original, o ventrículo direito é responsável pela circulação pulmonar. A circulação da aorta sistêmica é secundária. A gente vai inverter isso. A gente não, eles inverteram isso. Como? Aqui está a lesão natural. Aí ele pontilhou aqui onde ele vai cortar. Ele fecha o canal arterial, ele fecha a saída do ventrículo direito para a pulmonar. Aí ele pega essa aorta magricela aqui e costura ela em cima do ventrículo direito. Agora o ventrículo direito joga o sangue direto na aorta. Não tem mais aquele intermediário do canal. Só que agora a pulmonar parou de ser oxigenada, de ter fluxo. Aí ele cria uma comunicação artificial entre a nova aorta, a neo-aorta, e a pulmonar. Então agora a prioridade é o fluxo sistêmico. E aí, depois, como é que irriga a pulmonar? Pela comunicação entre a aorta e a pulmonar. Então antes o VD mandava o sangue para a pulmonar e pelo canal o sangue ia para a aorta. Agora não, o VD manda sangue direto para a aorta, que é a nova aorta, a neo-aorta, e da aorta sai um canozinho ali que vai irrigar a pulmonar. Beleza, primeiro estágio. Olha que bonito. Continuando o tratamento, um segundo estágio que é Glenn e um terceiro estágio que é Fontana. No estágio de Glenn, o sangue que vem da cava, ao invés de cair no átrio direito, vai ser drenado direto para a artéria pulmonar. E no estágio de Fontana, ele pega a cava inferior e drena direto para a pulmonar. A conclusão final é essa aqui, ó.
Vou fazer um esqueminha aqui para a gente ver. Coraçãozinho. O VE não existe. Hipoplásico. O sangue sai do ventrículo direito para a aorta. Beleza. Esse sangue foi oxigenado de que forma? Quando já está tudo pronto, ele pega a cava superior, a cava inferior e drena direto para as pulmonares. O sangue não entra mais aqui no átrio direito, vindo das cavas, porque esse fluxo aqui ficou fechado, ficou direcionado para a pulmonar. Aí esse sangue vai ser oxigenado no pulmão e vai voltar para o átrio esquerdo. Lembra que tem um CIA aqui, né? E vai passar direto para o VD. Então funciona assim, ó. VD jogou sangue na aorta. O sangue foi para todo o organismo. O oxigênio foi consumido. Voltou pelas cavas. Cai direto na pulmonar. Não entra mais no coração. É oxigenado, voltou oxigenado para o átrio esquerdo, passou pelo CIA, caiu direto no VD, que joga sangue na aorta de novo. Pronto. Cadê a cianose? Não tem mais. Está curado. Mas para chegar nesse ponto é muito difícil. Assim, a teoria é muito bacana, espetacular, mas a execução nem sempre é tão fácil. Às vezes você tem algum grau de hipertensão pulmonar que dificulta a passar a drenagem das cavas direto para a pulmonar. Não é tão simples quanto parece. Nem parece tão simples assim, né? Mas não é tão execuível quanto se gostaria. Mas a técnica é cada vez mais apurada. A tendência é resolver realmente definitivamente. Olha que bonito, ó. O sangue saindo do VD direto para a aorta e voltando pelas cavas direto para a pulmonar, de maneira que você não tem mais cianose. Aquele sangue pouco oxigenado não vai misturar com o sangue do ventrículo direito. Esse vai ser o novo ventrículo esquerdo, mas ainda ventrículo direito. Muito bem. Questãozinha para a gente. Caçula de família humilde e letrada, que morava em distante área rural, uma lactente, só foi examinada pela primeira vez ao completar 4 meses de vida. Seu parto se fizeram em domicílio, desde que nasceu, ficava ofegante e arroxeado ao chorar ou fazer esforço. Tinha sopro cardíaco ao escuta e o ecocardiograma foi indicativo de tetralogia de Fallot, cardiopatia congênita, que encerra a presença de... Resumindo, o que tem de alterado na anatomia do Fallot? Isso que eles querem perguntar. Contando uma história triste e tal, mas é isso que eles querem saber. Tem estenose tricúspide? Tem insuficiência pulmonar? Tem comunicação interatrial ou tem hipertrofia de VD? Tem estenose pulmonar, hipertrofia de VD, CIV e desta posição da aorta. Do que tem aí, tem hipertrofia de VD, letra D. Dentre as seguintes alternativas, quais as cardiopatias apresentam hiperfluxo pulmonar? Tetralogia de Fallot tem hiperfluxo? Não, tem hipo. Defeito do septo AV tem hiperfluxo. CIV tem hiperfluxo. Então essa está certa, letra B. Vamos ver as outras. Coartação tem hiperfluxo? Não. CIA tem hiperfluxo, agora válvula aórtica tricúspide não tem hiperfluxo. Atresia pulmonar tem hipofluxo, então quero saber hiperfluxo. Defeito septo AV e CIV, que a gente viu na primeira aula. Uma doença cardíaca congênita classificada como cianótica é destrocardia, estenose aórtica congênita, atresia tricúspide, defeito septo ventricular, defeito septo atrial. Bem, destrocardia é o coração do lado direito. Isso não causa cianose. Atresia tricúspide, estenose aórtica também não causa cianose. Defeito septo ventricular também não. Defeito septo atrial também não. Então é a atresia tricúspide, que funciona assim, ó. Atresia tricúspide, VD, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Na atresia tricúspide, eu não tenho passagem de sangue do átrio direito para o ventrículo direito. Então o sangue que vem das cavas inferior e superior não oxigenado passa pelo forame oval para o átrio esquerdo, misturando com sangue oxigenado que vem das pulmonares aqui. Que beleza. E aí eu tenho sangue com oxigênio e com pouco oxigênio saindo do VE, então o paciente tem cianose. Como é que eu tenho fluxo de pulmonar nesse paciente, já que o VD não funciona? Do VE sai a aorta e pelo canal arterial, a artéria pulmonar
tem a sua irrigação. Tem que corrigir isso. Tem que fazer no mínimo um shunt lá, um Blaylock, para melhorar o fluxo pulmonar. Então, cardiopatia cianótica e atresia tricúspide. Eu fiquei um pouco na dúvida quando eu fiz essa questão em relação à destrocardia, porque os citos inversos é quando tudo é trocado. Então, o coração é do lado direito, o fígado é do lado esquerdo, o baço é do lado direito, é tudo trocado. Esse paciente não tem cardiopatia. A destrocardia isolada geralmente está associada com uma cardiopatia cianótica. Você tem algum outro defeito. Só que ele não fala de nenhum outro defeito e coloca a atresia tricúspide, que é a cianótica, com certeza. Mas eu não gostei da questão. A destrocardia isolada, raramente você tem um coração normal. Se é só o coração do lado direito, deve ter alguma outra doença associada. Mas ele não cita qual é. Então, só o fato de ser do lado direito, principalmente nos citos inversos, realmente não tem cianose. Então, gabarito, letra C. Mas achei que a questão teve essa falha. Uma pré-escolar, filha adotiva com 2 anos e 6 meses, apresenta o exame sopro sistólico, 3 cruzes em 6, enfoque mitral, irradiância para campos pulmonares, pulso e pressão sistêmica normais, não há hepatomegalia. Os pais relatam que a filha não consegue correr em volta da casa, ficando cansada e de cor esquisita. A saturação da oxihemoglobina em ar ambiente é de 80%. Ou seja, uma criança cianótica. Tem um sopro importante e uma cardiopatia cianótica. Ela tem tetralogia de Fallot, coartação, defeito atroventricular, comunicação interatrial, persistência do canal arterial. Em vez de a gente se preocupar com os detalhes do sopro, o que a gente tem de mais objetivo aqui é uma cardiopatia cianótica. Saturação de oxihemoglobina de 80. Qual é a única cianótica que eu tenho aqui? Ó? Persistência do canal arterial não é, comunicação interatrial não é, defeito atroventricular não é, coartação não é, só sobrou a tetralogia. Então, mais do que saber o sopro da tetralogia, eu sei que ali eu tenho uma cardiopatia cianótica, que é o que o problema pede. Então, resposta certa, letra A. Considere um recém-nascido que começa a apresentar cianose progressiva durante a primeira semana de vida, surgindo, na sequência, acidose metabólica, taquipneia, cansaço às mamadas e palidez. Na ausculta, não se evidencia sopro, e a segunda bulha é hiperfonética. No raio-x, a área cardíaca é normal, assim como a circulação pulmonar. O mediastino superior é estreitado e o coração apresenta uma forma de ovo deitado. Na transposição das grandes artérias, eu posso ter essa situação radiológica, que é o egg on side, um ovo deitado. O coração fica em forma de ovo deitado e o estreitamento da base pela troca das artérias. Então, qual é a cardiopatia? Transposição das grandes artérias. Sempre que vocês virem essa descrição, ovo deitado, uma cardiopatia cianótica, pensar na transposição das grandes artérias. Letra B de bola. Você está examinando um recém-nascido em programação de alta hospitalar no alojamento conjunto e ao realizar triagem neonatal com oximetria de pulso, o famoso teste do coraçãozinho, observa que a saturação do membro superior direito é 98, no inferior é 94, em 2 medições com intervalo de 1 hora entre elas. Qual o significado desse achado? A conduta adequada a seguir. Presença de hipertensão pulmonar, fazer eco e avaliação do cardiologista infantil, persistência do padrão fetal de circulação, internação e uso de vasodilatador. A diferença não é significativa e o recém-nascido pode ter alta, sem necessidade de investigação. Presença de cardiopatia congênita crítica, internação e realização de eco. Presença de cardiopatia congênita sem repercussão hemodinâmica, alta com encaminhamento ambulatorial, prosseguimento e investigação. Essa questão tem uma resposta que eu não gostei, mas é a única que se encaixa. Teste do coraçãozinho. Depois de 24 horas de vida, coloque-se um oxímetro no membro superior direito e um dos membros inferiores. E essa saturação tem que ser boa, tem que ser no mínimo 95. E não pode haver uma diferença entre saturação de membro superior e membro inferior igual ou superior a 3%. A gente viu aqui no problema uma diferença de saturação de 4%. Está errado. O teste de coraçãozinho mostrou o problema. Que problema? Não se sabe. O teste de coraçãozinho é um teste de triagem que indica, antes da alta, a realização de um eco, mas ele é completamente inespecífico, ele não indica nenhuma cardiopatia em si.
ele não indica hipertensão pulmonar, ele não indica padrão fetal de circulação. É uma diferença que foi significativa, então essa está errada. Eu fico entre a D e a E. A E é a presença de cardiopatia congênita sem repercussão, alta com segmento. Não, a ideia do teste do coraçãozinho é fazer um eco antes da alta. Só sobrou a D. Presença de cardiopatia congênita crítica, internação e realização de eco. Internação já está internado, né? Então não precisa reinternar. Não precisa mandar outra guia lá para baixo, só manter internado. Tem que fazer eco, perfeito. Agora, eu entendo que uma doença crítica é uma doença grave. O paciente está crítico, está morrendo, está na UTI. E o teste do coraçãozinho é uma triagem que indica que pode haver uma cardiopatia, que a gente nem sabe se é crítica, se é grave. Então, não gostei dessa resposta, mas é o gabarito. É a única resposta que encaixa. Mas reforço isso. O teste do coraçãozinho não indica qual é a cardiopatia, se é uma cardiopatia grave. Não, isso ele não indica. Tá? Então, o teste do coraçãozinho, lá, o oxímetro na mão direita e no pé. Tá? Fazer entre 24 e 48 horas. Eu espero uma saturação mínima de 95 e uma diferença sempre menor que 3% entre as medidas. Se isso acontece, libera. Se não acontece, no problema eles fizeram certinho. Tem que repetir em 1 hora. Se uma das saturações for menor que 95, que até no problema era, uma era 94, ou a diferença for igual a 3% ou mais, a diferença entre o membro superior e o inferior, está caracterizado a um problema que tem que ser investigado. Qual o problema? Às vezes é nenhum, mas tem que fazer eco antes de ter alta. Essa é a ideia do teste do coraçãozinho. E para a gente finalizar, mais um detalhe do teste do coraçãozinho. Cerca de 1 a 2 de cada 1.000 recém-nascidos vivos apresentam cardiopatia congênita crítica. Em torno de 30% desses recebem alta hospitalar sem o diagnóstico e evoluem para choque, hipóxia ou óbito precoce antes de receberem tratamento adequado. Neste sentido, a aferição da oximetria de pulso rotineira em recém-nascido aparentemente saudável com idade gestacional superior a 34 semanas, o teste do coraçãozinho tem mostrado boa sensibilidade e especificidade para a detecção precoce dessas cardiopatias. Então, o que eu queria mostrar para vocês? Mais do que as respostas, é o enunciado. O teste do coraçãozinho deve ser feito, ou é confiável, ele foi elaborado para ser feito em crianças a partir de 34 semanas de idade gestacional ao nascer. Então, você pega um prematuro de 30 semanas, não tem teste de coraçãozinho. O teste de coraçãozinho é a partir de 34 semanas de idade gestacional. E aí, o que é o teste do coraçãozinho? Membro superior esquerdo? Não, direito. É considerado normal quando a saturação periférica é maior ou igual a 95% em ambas as medidas, membro superior direito e um dos membros inferiores, com diferença menor que 3% entre as medidas. É isso aí o teste do coraçãozinho, letra B. Aí, letra C, o teste de triagem com sensibilidade de 95% e dificilmente deixará de rastrear os neonatos que apresentem. Não, não é isso. Não tem nada escrito sobre isso. Deve ser realizado nas primeiras 24 horas? Não, geralmente você espera passar 24 horas para fazer. Ok? Então, letra B, 10 minutos de cafezinho e a gente volta já. Agora compensei, né? Passei muito na outra, agora compensei o horário.